Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo especial. Dessa vez, de novo, recebendo aqui nosso grande amigo Diego Balzanello, diretamente do Paraná. Agora, meu conterrâneo aqui, né, de estado. E a Pois gente é. vai fazer um vídeo muito interessante hoje, cara, que é o seguinte: erros de inglês e português em músicas. Para quem não sabe, o Diego ele é professor de inglês, enfim, tem uma grande experiência nessa área, é formado nessa história aí de línguas. Então, ele aceitou, né, topar esse desafio de trazer aqui algumas músicas que têm erros. É claro que a gente sabe que os erros, 99% deles são erros, vamos dizer, que o artista ele decidiu mesmo botar aquele erro ali para ficar algo mais sonoro, é a famosa licença poética, né? Então, bom, eu espero que vocês gostem dessa proposta desse vídeo. A gente trouxe aqui artistas bem variados, né? Tentamos focar ao máximo dentro do rock e do heavy metal, mas tem, enfim, vários estilos para vocês verem aí essa curiosidade, né? De algumas músicas que tem esses erros gramaticais, erros ali de concordância, enfim. Diego, eu queria que você se apresentasse, né, para o pessoal e comentasse um pouquinho sobre sua experiência, né? Você dá aula particular, né? Você tem enfim, tipo, um curso de inglês. Como é que é essa história aí? Bom dia, pessoal, tudo bem? Falar um pouquinho de mim, então. Bem, eu sou formado em letras pela UEMP, né, Universidade Estadual do Norte do Paraná, e tenho atuado como professor de língua inglesa desde 2011. Desde lá no início da minha graduação, eu já comecei dando aula. Estudo inglês desde os 15, né, então tenho um tempo aí que eu tenho contato com a língua, então sou professor, né, já dei aula já em escolas de idiomas também, como CCAA, e também aqui, uma escola local aqui da minha cidade. Hoje eu tenho meu negócio de aulas online, a Speak English, e já tenho dado aula aí já há um certo tempo, até um pouco antes da pandemia, e com a pandemia aí, ele virou uma escola 100% online agora, e já há mais de 11 anos que eu tenho levado aí a galera aí a fluência. Para mim é um prazer muito grande. E a minha formação, ela é licenciatura dupla em letras português e inglês, então já dei aula de português também e dou aula de português para estrangeiros. Então, assim, Olha, tem uma base, já tenho uma boa base linguística aí para poder trabalhar aí com essa parte de idiomas. E sou também um grande fã de rock and roll, de heavy metal, né? E isso é vamos importante. a coisa mais importante, tanto que estou aqui, ó, a camiseta do Angra aqui, gente, Aí olha que sim, coisa, ó. coisa Pô, linda aqui, aí, né? E para poder representar, né, o nosso estilo com categoria. E hoje, né, com tudo aquilo que vamos falar aí, que eu e o Gustavo preparamos, vai ser algo incrível para vocês, gente. Bora lá, então. é isso aí, galera. Então é o seguinte, eu vou compartilhar aqui a minha tela, porque eu vou, sempre que a gente for falar, né, de alguma música específica, eu já deixei selecionado ali o trecho, né, que a gente vai comentar. E aí o Diego vai fazer aquela explicação ali para a gente, né, por que que tá errado, como é que seria o certo, qual foi vamos dizer assim, a intenção do autor ali, né, sempre na medida do possível. Então, bom, a gente trouxe alguns erros que são assim bem na cara, assim, que são erros mais assim, vamos dizer, acentuados, assim, que você consegue ver ali que realmente tem um erro, e tem outros que são erros que na verdade são, vamos dizer, modos de falar, assim, né? O Diego vai explicar para a gente isso melhor. A gente trouxe também alguns erros em português, que a gente vai deixar para o final. E a primeira que a gente trouxe aqui é um erro, vamos dizer, é um dos erros mais famosos aí dentro do rock, né? Que é a música Cocaine, né? Originalmente composta pelo J.J. Cale, mas muito famosa e difundida pelo Eric Clapton, né? Lá aquela gravação dele que realmente ficou bem famosa. Então, eu vou deixar o Diego falar enquanto eu compartilho aqui a tela para a gente ver essa primeira música aí. Cadê? Como é que... Ah, aqui. Foi? Oi, e aí, agora foi. Pode falar aí, Diego. Então, aqui, vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da música Cocaine, então, né, interpretado pelo Eric Clapton aqui. O que acontece? Ele também fala, né, aquela parte, she don't lie, she, né, por que ela falou she don't lie, né? Quem tem um certo nível de inglês aí básico
né, saberia dizer que gramaticalmente ela está incorreta, porque o certo é she doesn't lie. Por quê? Porque para he, she, it, sempre a negação vai ser doesn't e não don't. O don't a gente usa para I, you, we e they, e no caso o doesn't para he, she, it. Mas por que ele colocou o don't ali? Porque a gente pensa, ó, she don't lie, she don't lie, cocaine, tipo, se, sei lá, she doesn't lie, a métrica não bate. Fica meio estranho, Então, né? fica muito estranho. Então, o que que acontece? Nessa parte aqui, ele tem que manter a métrica, tem que manter o mesmo som ali, senão fica esquisito. Então, dentro da parte artística, né, quando se trata de escrita ou de rimas, existe isso chamado licença poética. Em todos os idiomas isso acontece, tanto no português, no inglês, no árabe também. Então, ali, o que que é essa licença poética? É o artista ser permitido a errar para poder fazer a arte dele soar bonito, soar, né, algo ali grande. Então, por isso que faz. Então, nessa parte aqui, é isso. É don't, por quê? Por causa que, para poder manter a métrica, porque senão fica fora ali e não dá a coesão correta ali, não fica adequado. É isso aí. Então temos aí essa primeira música aí dissecada aí pelo Diego. Galera, que vocês também, ó, aproveitem para conhecer o trabalho do Diego. Ele tem Instagram lá da Speak English. Qual é o arroba mesmo, Diego? Arroba S Speak English. Opa, perdão. S.speak underline English. É isso aí. Acha ele lá que certamente vocês vão curtir bastante o trabalho dele lá. E se vocês quiserem ter umas aulinhas aí, ó, o Diego também tá com a agenda aí para quem quiser, enfim, entrar em contato e aprender um pouco também desse vasto universo aí dos idiomas aí, né? Bom, Diego, Não, com certeza. vamos partir então para a segunda, né? Que a gente selecionou, que Bora. é a música Hungry Eyes, Eric Carmen. Temos aí um erro que, inclusive, a gente estava comentando, né, que até o Scorpions também já cometeu esse erro, vamos dizer, né? Que é, Uhum. então vou compartilhar aqui um segundo, que aqui, quem sabe faz ao vivo. Espera aí. Bora, Aqui, bora. share screen. Foi. Vamos falar então um pouco sobre essa canção do Eric Carmen. Para quem não conhece o Eric Carmen, ele é o compositor, né? E também o primeiro intérprete da música All by Myself, né? All by Myself, que depois Clássica ela essa aí. foi, né, eternizada na voz de Celine Dion, né? Ele era um artista também de rock também lá né, de músicas românticas e rock também da década de 70, né? Só para a gente contextualizar um pouco quem foi esse grande nome da música internacional. Bem, o que que acontece? Qual que é o erro? Igual ali, I feel the magic between you and I. Gente, nessa parte aqui, you and I está incorreto. Por quê? Porque nessa parte aqui, tudo quando a gente termina a frase, a gente coloca, seria you and me. Essa que é a forma correta. Por quê? Por causa que ele é o objeto da sentença. Aí, no caso, também isso pode se aplicar ao português. Quando eu falo assim para vocês, dê o lápis para mim. Ninguém fala dê o lápis para eu. Porque toda vez que nós terminamos uma sentença, assim, a grosso modo a gente explicando para que todos entendam, a gente sempre vai usar a forma de objeto, né, o pronome de objeto daquilo que nós estamos nos referindo. Então, nesse caso aqui, you and I, o I, ele pratica ação. Se eu falo inglês, I study English. Né? Então, eu estudo inglês. Então, e o eu, ele pratica uma ação. Ele não recebe. Nesse caso aqui, ó, feel the magic between you and I. Nesse caso, a pessoa ela está recebendo a mágica, né? Sinta a mágica entre você e eu, né? Então, ela está recebendo, né, nessa questão aqui. Então, o certo seria you and me. Mas por que será que ele colocou o I ali? Foi simplesmente para poder a mesma ideia do Eric Clapton, para poder soar bonito, porque talvez colocasse you and me, não teria o mesmo impacto, não teria a mesma ênfase naquilo que o Eric Carmen ele quis causar nos seus ouvintes. O fato é esse. Então, aqui há outra licença poética. Então, aqui ele foi permitido também cometer esse erro para que tivesse. Porque tá vendo? Tivesse uma rima. Porque se a gente pegar ali atrás, aqui, ó, I've got hungry eyes,
I feel the magic between you and I. Então a Para gente vê rimar ali com para poder eyes, né? seguir, para poder, exatamente, porque o Mi ali quebraria totalmente essa parte rítmica. Então, aí, para É, poder rimar com AIS, colocou o AI ali e não alterou a questão da inteligibilidade, ou seja, de você entender aquilo, está tudo bem. pois é, isso aí é como eu estava falando, que tem uma música dos Scorpions, né? Que o título é You and I. Então, assim, também entra, acho que nessa mesma categoria aí, né? São escolhas aí que o pessoal faz, mas que a gente releva pelo bom entendimento, e pela fluência da música, né? Pela rima Sim, sim, e com tudo mais. certeza. Ó, a Uhum. próxima que a gente trouxe aqui é uma que é um grande clássico, né? Dos Rolling Stones, que é I Can Get No Satisfaction. E a gente tem um erro aí que o Diego vai explicar, que parece que no próprio título já tem um erro, né? Então Sim, sim. vou botar Oh, aqui, vamos dar o share, né? E é isso aí. yes. Vai lá, Diego. Bora. Então, gente, aqui na questão da música I Can Get No Satisfaction, ela parece estar correta, né, ali. Mas o que acontece, né, que ele fala I can get no satisfaction, o que acontece aqui? Tem a gente chama de double negative em inglês, né, ou uma dupla negação. Isso está errado, por quê? Porque ali a gente diz o seguinte: se a gente pega, ele já tem o can't, que já indica negação. Então, não haveria necessidade de colocar o no ali, né? Gramaticalmente falando, Fica redundante, é, né? fica totalmente redundante, né? E ali tem, né, igual ali, I can't get no ali. Então, tipo assim, não poderia. Isso no inglês está, assim, gramaticalmente incorreto. Por quê? Quando a gente tem uma negativa, o que vem após dela é o N, né? Então, o certo seria I can't get any satisfaction. Aí sim estaria correto. Aí sim estaria correto, estaria dentro do padrão ali, porque toda vez que eu tenho negativa ou pergunta, eu uso N, né? I don't have any money. O no, ele uma coisa bem interessante. O no, ele é sempre utilizado em frases afirmativas, né, com ideia de negativa. Por exemplo, I have no idea. Mas nesse caso eu não posso falar I don't have no idea, né? I don't have any idea ou I have no idea. É isso aí. Então, ó, puxão de orelha aí, Mick Jagger, que fez aí Mas um errinho uma aí. coisa mais uma coisa bem interessante, Gustavo, de nós até ressaltarmos, mas por que ele colocou I can get no satisfaction? Para poder dar aquela ânsia, assim que ele que não que é aquela questão de rebeldia, de externar aquela rebeldia que ele não quer ficar satisfeito com aquela Ah, situação ali, ele quer mudar. Então aí entra mais outro caso aí de licença poética também. pois é, ele quer deixar bem claro ali a mensagem, né? E a próxima que a gente, Exatamente, é a um próxima reforçar. é o reforço, né? E a próxima que a gente selecionou é um caso bem parecido, né? Que é o Another Brick in the Wall Part 2, que é Uhum. do Pink Floyd, que também tem essa questão da dupla negativa, né? Então eu vou fazer compartilhar aqui novamente para a gente dar uma olhadinha aí no Another Brick in the Wall Parte 2. Parte 2 Aqui segue a mesma ideia, quando fala We don't need no Seria We Don't education. Need Any Education, né? Muito bem aí, ó. O Já tô Gustavo até já aprendendo, pegou, hein? exatamente. Já pegou. Então, a famosa música do Atirei o Pau no Gato, né? Atirei o pau A no Rita Lee que gato em gravou assim, português com a né? gente, que fez assim, que eternizou. Tem uma gravação da Ali Rita Lee, assim. na sua versão em inglês ali também, aqui a gente tem aqui, we don't need no education. Nesse caso aqui, mas você, nós não precisamos de educação, nada. Uma questão também, tudo que o rock traz essa questão da rebeldia, da questão de contra o sistema, né? Então aqui, para poder enfatizar realmente que não precisa disso, we don't need no education, e também se aplica a mesma regra que nós falamos lá em I can get no satisfaction. O certo seria, we don't need any education, guys. Olha aí, ó. Tá bacana isso aí, hein? Eu vou até. Cadê? Stop share. Beleza. Gente, então, bem legal aí também essa informação, né? Agora tem uma, cara, que a gente selecionou aqui, que é um caso bem interessante, que é Uhum, do I Got You, I Feel Good, né? Do James Brown. Clássico aí também uhum. do funk rock, vamos dizer assim, né? Aquela coisa meio. É um clássico, né? Um grande clássico aí do rock.
Que é um caso que em português também é uma coisa que muita gente confunde, que aquele negócio do mal com L e mal com U, né? Muita gente confunde Sim, isso, né? Mas nesse caso aqui estamos no inglês, então vamos compartilhar aqui para o Diego elucidar aqui o que está errado aqui no I Feel Good. bem. Quem não gosta de quando começa a cantar essa música, todo mundo canta e dança. Música de I feel casamento, né, good. cara? Casamento, todo casamento Tarananana. tem, assim. Exatamente. Então tem, ixi, a galera vai à loucura, né? Mas qual que aparentemente, se nós olharmos assim, não parece que ela está errada, né? Porque todo, né, canta ali, mas o que é errado ali, gente? Está ali no good. Ninguém, né, quando fala I feel good, isso é incorreto gramaticalmente. Por quê? Porque o good ele é adjetivo, né? Isso aqui é bom. Ele é adjetivo. Adjetivo define substantivo, ou seja, né? ah, por aqui, Gustavo is a smart guy, né? O Gustavo ele é um cara inteligente. Então nesse caso Obrigado, cara. aqui, e é verdade. That's true. Então o inteligente está definindo quem é o Gustavo, tá qualificando ele. Então, nesse caso aqui, somente a função de adjetivo é qualificar um substantivo. Se eu falo, por exemplo, aqui, ó, my cell phone is black. Então, né, this is a black cell phone. Então, estou caracterizando, né, a cor do meu celular. No caso ali do good, aqui a gente tem feel, né? Então, adjetivo não qualifica verbo. O feel, ele é verbo. Eu me sinto bem, né? Eu sinto bom ali. No caso ali, o que define, o que caracteriza verbo é advérbio. Ou seja, no caso ele seria well, né? Bem, I eu me feel sinto well. bem. I feel well. Porque é tão estranho, né? Se nós cantássemos assim, I feel well. Acho que nem conseguiria cantar direito, seria uma coisa meio esquisita, Não né? ia ter virado um sucesso, hein? Não ia. Não talvez não teria o mesmo sentido, exatamente, ele não teria dado aquela ênfase maior ali e tudo mais que a gente sabe bem que era muito típico do James Brown, né? Eterno James Brown. Então, ali só para então a gente ter essa questão, então sempre lembre que aquilo que caracteriza, né, que define o verbo ali são advérbios. Well ali, I feel, well seria a ideia correta, então, gente. É Diego, pro por isso pessoal. que o good. Não, só para o pessoal, eu acho que uma forma interessante de falar sobre isso seria tentando trazer também para o português, né? Por exemplo, eu me sinto bem, né? Seria I feel É, well. No caso ninguém ali, fala me sinto aqui, bom. pois é, como se tivesse eu me sinto bom, né? Tá meio estranho, né? Não, É a mesma coisa jamais. do mal, né? Tipo, esse me sinto mal com L ou com U. No caso aí, seria eu me sinto mal com U, né? Uhum, exato, Não é porque o isso? mal, ele é mal. Aquela criança é mal criada, mal criada seria. É. Exatamente. Pô, legal. Essa aí realmente uma música que, pô, todo mundo achava que estava certo e eu me surpreendi quando você trouxe. Porque, realmente, depois que você para pra pensar, né? Tipo, Sim. esse lance do I Feel Good faz sentido. Ó, a Uhum, próxima que a gente trouxe aqui é outro clássico também. Hoje a gente tá cheio de clássicos aqui, né? Que é Bob uhum. Dylan, né? O Lay Lady Lay, que Essa vai dar pano pra manga, hein? que a Vai gente tem lá. também aí parece que no próprio título já temos o erro aí, né? O pessoal gosta de botar o erro logo no Uhum. título, que é para tipo, vamos errar com gosto aqui, né? Fala aí, Diego, qual é o problema dessa Exatamente. música aí? Bora então, lei. Vamos lá então. Qual que seria esse erro, gente? Em inglês, ó, uma coisa aí para a galera que já fala, que já tem um certo conhecimento da língua, né? Isso daqui vai ser uma explicação assim que ela pode ser um pouco confusa. Por quê? Porque em inglês a gente tem a questão do verbo lie. O verbo lie, ele pode ser mentir, né? I lie to you, eu minto para você, por exemplo. Ou pode ser o verbo deitar. Deitar no sentido de reclinar, né? I'm gonna lie down. Eu vou deitar ou reclinar o corpo, né? Fisicamente aqui. E o verbo lay, e o lay, ele também é um verbo, né? O que acontece? O que pode gerar confusão? Porque o passado de lie, como ele é conjugado, ele pode ser lay também, né? Dependendo. Aí por isso que tem uma confusão. Mas, indo direto ao ponto, a ideia é:
Tá, lei, lady, lei. Por que aconteceu isso? Primeira coisa, licença poética. Ele quis dar rima, né? Isso aqui a gente vê de forma muito clara. Mas eu não posso falar lei, lady, lei. Por quê? Porque o que que é o lei? O verbo lei sozinho. Ele significa você deitar alguma coisa, tipo assim, colocar, reclinar, por exemplo, igual que eu tenho meu livrinho aqui, colocar, vou colocar meu papel higiênico aqui, gente. Eu coloco aqui, ó, I'm gonna lay my notebook on the toilet paper. É tipo você Então, pegar é isso. alguma coisa E e colocar, colocar, e não você deitar, mesmo. exatamente. Você, exatamente, você coloca ali. Isso, e você coloca isso aqui, ó. Eu até fiz uma anotaçãozinha aqui para a gente poder ficar bem claro. O verbo lay, ele requer um objeto direto, ou seja, ele requer, você vai sempre colocar alguma coisa. I'm gonna lay what? Lay my notebook. Entendeu? Então, nesse caso, não dá. Aqui, mas por que aqui está errado? Porque o lady aqui é um sujeito. Entendeu? Então, ela vai deitar. Então, estamos falando deite, senhorita. Entendeu? Está falando para ela deitar. Entendeu? Para ela se reclinar, ela deitar talvez numa cama É, ou no sofá, que seja. é uma Então, por cama, né? isso que aqui está errado, porque esse lei aqui que está aqui antes, ele pode ser usado para você poder reclinar alguma coisa, você pondo alguma coisa, repousar alguma coisa em algum móvel, ou que seja assim. Ele lê, para dar todo esse movimento que foi. Imagina, lá, ele lá, isso fica muito esquisito. É, pois é, depois que a gente está acostumado já a ouvir, né, com a versão, enfim, como ela é estranho Aham. pensar de outra forma, né? Mas bem legal essa Sim, sim. explicação aí também, porque muita gente pode errar isso, sim, né? Então é até uma utilidade pública aí para a galera aprender aí. Ó, seguinte, vamos para mais uma, né? Essa aqui é o seguinte, é a Every Time You Go Away, né, do Paul Young, que é mais uma questão ali Uhum. de grafia ali, né, de você, porque a pronúncia ela acaba sendo a mesma, mas só que se você considerar escrito de uma forma, é, estaria errado. Então vamos botar aqui para a gente entender melhor do que a gente está falando aqui, né? Bora. Galera, aí uma coisa muito simples. Isso daí é um erro escrito, não é de pronúncia, nada ali. E no caso, every time é sempre escrito separadamente. Eu nunca junto eles. Não existe em inglês a escrita every time junto. Não existe. Então, sempre lembre que é separado. Isso acontece, por exemplo, né? Música até clássicos do pop, como a Britney Spears mesmo, ela tem uma música chamada Every Time, que se você pegar no encarte lá, que eu já vi, né? Que eu tenho primas que gostam, gostavam e tal lá. Every Time era junto. Junto ali em outras coisas também, algumas outras músicas Pode que eu ser não porque me lembro. parece que visualmente é mais bonito, assim, né? Every Time junto. Talvez seja por isso que eles. Sim, e outra coisa também, a mesma coisa. Sabe uma coisa que isso aqui é um erro muito de nativo, ó. Que eles têm, igual a questão do your, né? Tipo assim, you're my best friend. Tipo, this is your book, né? Porque o que acontece? O your que é you are, que a gente, eles Sim. falam you're my best friend, que a gente junta ele, né? E o your de, né? This is your book, que é o possessivo ali, né? Isso é seu livro. A pronúncia é a mesma. Então, eles mesmos, às vezes eles vão escrever You're my best friend, em vez de escrever your, tipo assim, you, apóstrofo R-E, eles colocam your de Esses posse. gringos não sabem nada, né, cara? Pô, não Então, porque sabe por causa nada. que não sabe exatamente, porque o que acontece, pô? Ali a pronúncia é a mesma. E eles ali eles estão na correria do dia a dia, eles vão lembrar. Então, eles mesmos, por causa do som, eles fazem essa associação, né? Que gramaticalmente está errado ali. Eu mesmo tenho amigos estrangeiros, né? Nativos também dos Estados Unidos, da Inglaterra, mas principalmente americanos, que já me escreveram com o Ior assim. E eu falei, uau, que diacho é esse? Aí depois que eu fui entender que era por causa do som. Pois é. É. Bom, estamos chegando aqui em mais uma música, dessa vez da Gwen Stefani, né? É a música Uhum. Rich Girl, que temos aí também um erro que. Acho que tem outras músicas também que tem esse erro, não lembro agora de cabeça, mas vamos passar aqui Uhum. então.
Vamos lá. Então, aqui, o que acontece? If I was a rich girl. Gente, isso é um erro clássico de nativos. Então, você vai assistir séries, você vai ouvir músicas e vai encontrar If I was. Mas alguns poderiam até me perguntar aí, né? Assim, mas was não é tipo assim, I am, I was. Então não está certo, né? Eu tenho que ser if I was. Pensando por esse viés, sim. Mas a questão é que no inglês, gente, toda vez que você vai falar de algo que remete, que é uma hipótese, que é uma É o, condicional ali, é o que, né, subjuntivo, não é isso? No que é o português? modo subjuntivo, o nosso modo subjuntivo, que, se eu fizesse, se eu fosse, e você não está dando ideia de certeza, mas sim uma hipótese. No caso do inglês, todas as vezes que vocês forem utilizar essa hipótese, o verbo to be ele vai ser were. Então, toda vez que você for falar de hipótese em inglês é were, e não, nunca vai ser was. É if I were. If I were rich, I would buy a mansion. Se eu fosse rico, eu compraria uma mansão. Entendeu? Então, sempre. E o were vai ser usado para todos os pronomes. If Gustavo were here, we would be drinking beer. Ok? Então, a Orange mesma coisa, se juice. ele estivesse aqui, or juice, yes, in my case, juice is better, right? I prefer to drink juice a lot more. But all right, all right. Não, se ele estivesse aqui, mas nesse caso, então, if he were here, tudo vai ser were. A mesma coisa se nós pegarmos a música, até num clássico da Beyoncé lá, If I Were a Boy. Ela, nesse caso, ó, If I Were a Tá Boy, certo, tanana. né? Está certo, por quê? Porque é uma coisa que é irreal, ela não é, ela é uma mulher, mas se ela fosse um rapaz ali, aí no caso ali, ela já empregou o termo correto. Então, duas músicas a gente pode comparar. Sim. Pô, legal. Esse também é um erro que. Acho que aparece em outras músicas também. Se eu puxar pra memória assim, de repente eu até lembro. Tem sim. É. Pode ter certeza que sim. Bom, vamos então agora para a próxima, que aí a gente puxou uma sardinha pro nosso gosto pessoal aí. Vamos colocar uma do Nightwish, que é a Uau! Romanticide, que tem dois erros ali, na verdade, né? Que a gente separou uma música que em dois versos seguidos a gente tem dois erros, né? O Então, Thomas me vamos. decepcionou, gente. Pelo amor de Mas. Deus. Eu achando que ele era um cara tão erudito, escrevendo tão coisas lindas sobre fantasias, agora me faz uma Não, dessa. mas é licença poética, então tá tranquilo. Faz parte, gente. Vamos lá, então. Tá aí, tá aí. Vamos Então, ver. nesse caso Cadê? Tá aqui, aqui, ó. Deixa eu selecionar aí, aqui. ó. Exactly. Gente, não, aqui, ó, brincadeiras à parte. Claro que isso daqui é brincadeira e a gente tá falando simplesmente o fato aqui daquilo que combina ou não para a música, né? Então, a música começa ali, né? God love and rest my soul. Never ending. Nesse caso aqui, The fuel is gone, yet you ain't gonna see me fail, né? Cantado por nossa gravada pela nossa eterna Tarja Turunen e também depois cantado brilhantemente por Flor Jansen. Essa música aqui, mas qual é o erro, Jesus? Que eu fiquei assim de cara. É o fato de ter aqui o ain't, you ain't gonna see me fail. Nesse caso, claro que a gente vai entender, né? Você não me verá falhando, né? Falhar ali, vai me ver falhar alguma coisa assim. Então, o que que a gente tem aqui? O ain't, começando por aqui. Esse erro aqui, gente, os americanos, eles ficam, né? Eles usam É de quase que forma um cacuete, assim, né? muito Uma. cacuete, exato, muito informal lá, né? De forma geral, assim, em países que falam inglês ali, eles usam isso de forma muito informal, mas gramaticalmente está incorreto, porque ela não existe, né? Na forma mais formal da língua, né? Porque se a gente pegarmos a forma formal ali, ela não tem, a gente vai ter que falar you aren't, né? Que é a negativa ali. You gonna. Por quê? Mas eu não falar gonna. O gonna na fala ele existe. Eu posso falar que é a junção o quê? O que que é gonna, gente? É o going to reduzido. É a reduction. De going to vira gonna. Né? Então, na fala eu posso falá-lo. Mas na escrita jamais escrevê-lo. A escrita tem que ser sempre going to. Então, gente, por favor, se vocês forem escrever qualquer coisa em inglês para TOEFL, IELTS, que eu sei que uma galera que às vezes presta esses exames para poder morar fora do Brasil e estudar fora, sempre lembro que não. Então, são os dois erros são esses. É o ain't e o gonna. Seria you aren't going to see me fail, né?
You aren't gonna see me fail. No caso, lembra? Gonna pode ser falado, mas nunca escrito. Mas, É, esse. assim, só antes de você Não, não. terminar, Gu, uma coisa legal, mas, assim, tudo isso é uma licença poética, porque talvez... Mas se o Thomas não tivesse colocado tudo bonitinho, talvez não daria a intenção dele na música, de poder de dar uma ênfase, de poder realmente reafirmar a música e quebraria totalmente a métrica da música ali, entendeu? Aí ficaria ali, não conseguiria ali dar o mesmo sentido ali para Sim, sim. a parte da música, né? Então, assim, ficaria Nandine is gone and you aren't going to see me, ficaria esquisito. É, o Então, Thomas, ele, na verdade, ele é bem. Normalmente ele tem um cuidado muito grande, né, nas músicas, assim, ele escreve de uma maneira é, bem sofisticada até. Mas essa música, assim, é é uma questão exceção métrica. quase. É, Sim, é uma questão métrica que, cara, ficou francamente, ficou bem legal e deu uma intenção imensa. Então, assim, o Thomas ele foi até inteligente para poder fazer isso, porque para você ter essas sacadas linguísticas, né, você tem que ser dotado de uma inteligência muito grande para isso, para combine, para que tudo case certinho, que tenha uma precisão ali. sim. É, não, muito legal. Esse aí é um caso também de um erro que é um erro, mas que todo mundo comete, tá quase que no sangue, né? Como você mesmo falou, muita gente comete esse erro sem saber, né? Sem saber que Uhum. é um erro, na teoria é um erro, né? Assim. Bom, vamos para a próxima aqui, que também é um erro, assim, vamos dizer, não tão grave, é um erro vamos dizer, uma redução também, talvez, ali, né? Vamos ver se o Diego explica melhor aí, que é a Love and or Leaving, dos Scorpions. Tá aqui, que Boa também no música título, também. né? Tem esse apóstrofe aí meio estranho, né? Seria, gente, Love Them or Leave Them. É nada mais, nada menos que love them or leave them, né? No caso aqui, por que eles juntam tudo isso? Porque isso, na verdade, é um fenômeno da fala, igual o gonna, né? O gonna ali, ele foi colocado no sentido de fala, porque na fala eu posso falar I'm gonna do my homework, né? Eu vou fazer minha tarefa. Nesse caso ali, então, eu posso falar, então, ali é a fala sendo realmente, assim, literalmente transcrita ali na música, para poder o quê? Talvez colocar love them or love... Isso sairia fora da métrica. É. A gente sempre tem que lembrar, né, que a música ela possui uma métrica e a gente tem que segui-la, porque senão fica Às vezes você tudo esquisito. sacrifica o modo correto, 100% correto É, da música a em norma prol culta, da métrica. mas a arte é sobre isso. A arte ela veio simplesmente para poder quebrar padrões, né? E no caso Pois ali é. no caso essa love them or leave them. No caso aí simplesmente é isso muito. Então os americanos quando eles estão escrevendo de forma informal, não americanos assim, né, o nativo que fala inglês ali, eles vão tender a fazer isso porque é a mesma coisa nós colocarmos você, VC. Tá, Uhum. ele tá aí. O certo seria ele está aí, né? Mas não, ele tá aí. Então, É, pois ou, é. ou, ou você tá bem, né? Vai colocar, você tá bem. Pode ser que daqui uns dias alguém na música aí, porque a música, né, a arte, ela está em constante evolução, se Sim. aproveite deste recurso linguístico para poder colocar ali na música. Pois é, gente, então agora vamos passar para o nosso segundo bloco aqui, que é um pouco menor, que é quando a gente vai falar sobre erros de português, né? E Uhum. selecionamos algumas aqui que são erros também de várias naturezas, né? Então, a primeira é um clássico, né, do Jota Quest, clássico aí do final dos anos 90 ali, que é a música Fácil, né? Que Uhum. vou puxar aqui já aqui, estamos aqui no refrão, né? No refrão da música. The chorus. Apareceu aí? Sim. Yes. Vamos lá. Então, galera, qual que é esse erro? Talvez quem esteja vendo aí, fale assim, cara, não tem erro nenhum. Mas tem. Assim, né, partindo de um ponto de vista gramatical, né, uma coisa assim, antes, né, de eu explicar mais sobre essa questão aqui, né, gente, se a gente partir do ponto de vista linguístico, não existe certo e errado, porque, assim, né, de acordo com a linguística, se você entende que o outro fala, mesmo que está, entre aspas, né, errado, colocar errado entre aspas aqui,
Simplesmente esse erro, ele na verdade, assim, esse erro gramatical, ele simplesmente, se você está entendendo, é o que vale. Mas, claro, do ponto de vista gramatical, sim, tem aquilo que é e não é. Mas o que mais importante é ser entendido. Então, assim, que fique isso muito claro, porque você diz, falou errado, fulano falou certo. Não, depende do contexto. A gente pode pensar numa fala adequada ou numa fala inadequada, né? Se eu for, né, até eu estava brincando com o Gu antes de nós começarmos, assim, se eu for, ninguém vai para um casamento de shorts, de shorts e camiseta havaiana, né? Ninguém vai. Né? A gente vai de terno, a gente tem uma vestimenta adequada. E ninguém vai para a praia de terno e gravata. Tem uns loucos que vão, né? Vamos ser sinceros, mas aí é problema dele. Mas não é uma roupa, mas é adequado você ir a uma praia de terno, gravata, ali, todo Depende do engomadinho? contexto, né? Por exemplo, como você falou, Exatamente. Língua, se o cara tá fazendo um teste em inglês para uma universidade, é óbvio que ele não vai usar os mesmos o ain't. trajes. Nossa, ele usar o ain't e o gonna ali, ele vai perder muito ponto. A pontuação dele vai ser baixíssima, né? Exatamente, muito bem observado, Gu. Então, só para a gente entender um pouco, só para que a gente entenda um pouco como é que funciona a língua. Então a gente sempre vamos pensar em coisa adequada e não adequada. Então, bora lá. Agora vamos falar aquilo que importa. Vamos falar da TechPix, brincando. Vou falar aqui agora simplesmente do Jota Quest aqui. O que para você e eu e todo mundo cantar junto. A gente vê um infinitivo ali do verbo cantar. Nesse caso aqui, para você, para você e eu e todo mundo Cantarmos junto, né? Acho que teria que cantarmos ser. juntos, exatamente, porque está incluindo todos nós. Então, primeira pessoa do plural, nós. Então, aqui não cantar, mas por que ele colocou cantarmos ali? Gente, vamos sempre lembrar que é arte. A arte, praticamente tudo pode. Então, nesse caso ali, se colocar, imagina lá, fácil, extremamente, vamos cantarmos juntos. Atropelaria ali, ficaria meio esquisito, né? Normalmente o que eu tenho percebido é que esses erros são sempre para diminuir, né? De alguma forma, diminuir a frase, a palavra, para Para encaixar poder melhor, caber né? certinho na métrica. É. Sempre a métrica musical aí falando ali, fazendo o povo errar aí, abusado na licença poética. A próxima que a gente tem aqui também em português é do Charlie Brown, né? Proibida para mim, clássico aí também do Charlie Brown. E temos aí um erro, na minha opinião, é um erro um pouco assim, mais óbvio, assim, vamos dizer, um erro mais fácil de você identificar como erro, assim. Mas pode ser só Aham. minha impressão também. Então vamos compartilhar aqui. É bem no refrão também aqui, né? Tá, Bora, tá bora. aparecendo aí, né? Se não é eu. Se não é eu, né? Se não é Todo eu. mundo canta, né? Se não é eu quem vai fazer você feliz. Né? Nessa parte aqui, gente, então qual que é a coisa? Se não sou eu, na verdade, se não sou eu. Por quê? Porque eu sou. Em português, nós podemos o quê? Começar com o verbo, mas o verbo ele tem que estar conjugando com o sujeito. Ou então pode ser também se não for eu, né? Se não for eu, exatamente. É. Se não for eu quem vai fazer você feliz. Muito coisa tão estranha, né? Vamos então. Então, assim, e o Charlie Brown, o que acontece? Se a gente pegar o Charlie Brown, tem entre outras coisas ali que a gente pode pegar. Mas por que você não é eu e tal? Tem alguns, às vezes, erros ali que não estão de acordo. Porque, primeiramente, Charlie Brown, ele era um cara 100% irreverente, chorão. Chorão ali era irreverente pra caramba, né? Falava a linguagem dos skatistas. Então, assim, né? Ele é da nossa época, Gu, né? Inclusive, né? Da nossa É. adolescência ali. E até hoje marca gerações. Eu vejo até a geração nova, né? Se identifica, porque ele tinha toda uma linguagem ali de protesto, de transgressão ali, de letras inteligentes, mas então, assim, se eu chegasse falando assim, né? Imagina assim, escrevendo letra usando por obséquio, por exemplo, ali, essa galera ia tudo mandar eu para aquele lugar, aí não ficaria legal. Então, ou seja, a Faz parte linguagem, do linguajar ali, da cultura do cara, né? exatamente, o contexto. Aí vamos, Pois língua é é. sempre contexto. E é isso, então, se for, mas, né, claro que nós analisando por um ponto de vista já assim, linguístico e gramatical ali, que seria o adequado, né, se assim, falar no dia a dia, né, usando a norma culta da língua, se não sou eu.
Muito bacana. Bom, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo, né, até agora. E agora a gente vai chegar no nosso último case aí. Se vocês gostarem, deixa aqui nos comentários, pedindo uma parte 2 do vídeo. De repente a gente Uhum. pode fazer, né, se a gente conseguir encontrar mais aí, né, mais erros. Deve ter. Sim, E é, sim. e é o seguinte, essa última música é do Raimundos, né? Que é a música Eu Quero Ver o Oco. Também tem Meu é Deus. um erro bem assim, vamos dizer, a música toda tem vários pequenos erros assim, nessa pegada também de informalidade da fala, né? Tá aparecendo aí, né? Uhum. Sim, sim. Aí, ó. Muito. Tu que me deu, disse, cuidado para que não arranhe. Então, nesse caso aqui, gente, aqui, na verdade, é um erro muito comum aqui da galera que usa, né, que conjuga o tu, pelo menos ali da região de Santa Catarina. Eu sei que o pessoal, né, o Rio ali tem tu que me deu. Então, tu que me deste. Então, ali a conjugação está, não condiz, No Rio né? ninguém Porque se, fala, ninguém fala assim. não, pelo contrário, porque se você chegar falando assim no Rio, a galera, né, você que é carioca aí, você sabe muito bem. É da gema, mas se falar que tu me deste, a galera vai até só estranho pra caramba, né? Imagina eu chegar falando isso pra você, pra tua irmã lá, que tô dando aula pra tua irmã, inclusive, gente, tô dando aula pra irmã do Gustavo, que é uma pessoa incrível ali. Beijo, Falando assim, Bruna. oh, tu que me destes aí, ela. Fala assim, não, what? Sorry? Tá louco? Não é, conhecendo a Bruna do Pois jeito é. que eu já conheço um pouquinho, já. Não, é Então, gente, verdade. aqui, a questão é a seguinte, até para isso, por quê? Porque não é assim, porque o que acontece? Um erro, uma coisa seria erro, acabou assim virando algo popular, algo do contexto das pessoas, né? Então, assim, as pessoas elas falam, tu me deu. Então, assim, esse linguajar errado se tornou popular, se tornou e a língua, ela é cultura. Então, o povo que fala essa É. língua, né, e é o que vai predominar. Às vezes predomina na parte coloquial, né? A parte cultural predomina muito mais do que a língua, a norma culta da língua. É isso aí, galera. Então, tivemos aí vários exemplos. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer o Diego aí pelo convite, por ter Ah, topado eu que participar agradeço. desse formato aí. Já deixar convidado para uma parte 2 no futuro aí para a Sim. gente voltar a comentar sobre isso, que dá muito pano para manga, é muito curioso, é muito. É interessante, né? Das pessoas. Quero dizer mais uma vez também que a gente não está em nenhum momento criticando esses artistas, a gente está aqui trazendo curiosidades, Já, né? jamais. É uma curiosidade bem interessante para que nós até aprendamos mesmo assim. Foi mais uma questão informativa, né? Acredito eu, para que a gente desvende um pouco mais, né? Né? Tanto a língua inglesa como a portuguesa. Porque o que eu gosto da parte da linguagem é que as línguas são riquíssimas, né? Eu gosto, tem assim, várias nuances, né? Que nós podemos explorar, porque muitas vezes nós cantamos, nós escrevemos e não nos damos conta o porquê de tudo isso acontecer. Então, tudo tem um porquê. E é legal a gente saber como é que isso acontece, porque depois a gente pode, até isso mesmo pode ajudar a nossa criatividade, É isso aí. né? E, então, assim, é uma coisa muito legal para que a gente tenha um pouquinho mais de conhecimento e cresça aí. É isso aí, galera. Então, depois dessa aula, vamos nos despedir. Ficamos por aqui. É. Não E esqueça aí uma coisa de também, curtir o nego, só vídeo. uma Ah, coisa. falei. Né, e a gente, assim, porque assim, só uma coisa, acho que nós comentamos, né? Mas eu sou, além de professor, eu sou músico também. Então, eu canto, né? Sou Ah, pianista legal. Ó. também, né? O Gu também é baterista também, então a gente tem um envolvimento com a música já aí também há um certo tempo, então a gente daí sabemos bem como é que funciona toda essa parte aí da música, de métrica e tudo Sim, mais. pois é. Então, a gente gosta muito disso, né? Pra caramba, é É isso aí, o então, ar. pessoal. E agradecer mais uma vez todo mundo que assistiu. Lembrar de curtir o vídeo aqui, se inscrever. E é isso, galera. Ficamos aí e até a próxima. Se cuidem aí. Gente,